Fique agora com a entrevista e o tema Maternidade, um processo físico e espiritual. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso quadro de entrevistas, o nosso bate-papo, e hoje nós temos a satisfação de receber aqui Marcelo Garcia Colling. Estamos aí de novo para tentar colaborar com quem está em casa. Aí, Marcelo, colaborar com um tema que é um tema cheio, revestido de mistérios, de muitos enigmas, muitas interrogações também, né? Maternidade, um processo que se dá em duas dimensões, o físico e no espiritual. Eu já quero começar perguntando para você exatamente sobre essa ligação, né? Como é que se dá essa ligação do espírito com o corpo, né? Ou da alma com o corpo? Achei até interessante distinguir didaticamente, né, esses termos que Kardec utiliza no Livro dos Espíritos. O que é alma, o que é espírito? Então, talvez a gente tenha bastante gente em casa que não está familiarizado com alguns conceitos mais básicos, então é importante recapitular algumas coisas. Primeiro, nós não somos o nosso corpo. Apesar de que, quando a gente olha no espelho, pergunta, desenhe você mesmo, a gente tende a desenhar o nosso corpo, nós não somos o corpo. O corpo vai ficar, vai passar, mais hora menos hora. Nós somos o espírito e utilizamos do corpo por um determinado período de tempo. Em média, um brasileiro, 70 anos aproximadamente, se você tirar uma média entre homens e mulheres. Então, durante 70 anos, a gente anda investido desse corpo. Só que nós não temos nada de corpóreo na nossa essência. O espírito não tem nada de matéria com ele. Então, tudo que é da matéria, ele usa, retira aqui do nosso globo, do nosso planeta, para poder se movimentar. Então, esse processo de ligação acaba sendo uma coisa bem curiosa de entender. Como é que o espírito que não tem nada de matéria vai se ligar a um corpo que é material, essencialmente material? Então, a gente não consegue entrar em todos os detalhes de como é que se dá essa ligação. Mas a doutrina espírita avançou bastante, nos dá diversos princípios, diversas ideias que regem esse processo da ligação do espírito com o corpo. Primeiro, a ligação do espírito com o corpo começa no momento da concepção. Então, o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do Espiritismo, trata dessa ligação. Kardec se ocupou disso. Como é que se dá a ligação do espírito com o corpo? Toda a questão 344 até 360 do Livro dos Espíritos, ele trata disso. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, pode ir lá no livro e ler essas questões. A 344 pergunta: em que momento se dá a ligação do espírito com o corpo? E os espíritos respondem de uma maneira assim, um tanto quanto longa, porque não tem um momento preciso, é nessa hora. Assim, essa ligação começa no momento da concepção, no momento em que o gameta feminino, óvulo, encontra o gameta masculino, espermatozoide, começa naquele momento e vai se consolidando até o momento em que o espírito, o corpinho do nascituro ali é desligado do da mãe, quando corta o cordão umbilical. Então, é um processo de ligação, o que é razoavelmente fácil de entender, dada a complexidade que é você pegar um espírito e ligar ele à matéria. Então, ele vai a pouco e pouco se misturando, se apoderando e se ligando àquele corpo em formação. Então, vamos tentar lembrar um pouquinho lá das aulas de genética que tem na escola e essas coisas assim. O gameta feminino, óvulo, tem metade dos cromossomos só. Então, ele não tem pares de cromossomo como tem as nossas células, né? Então, ele tem 23 cromossomos e o espermatozoide vem com outros 23. E daí, cada um dele tem uma hélice simples. Lembra, nosso DNA é uma hélice dupla. Então, no momento em que o espermatozoide se junta com o óvulo, ele solta dentro do óvulo aquela fita do DNA que se junta com a que estava dentro do óvulo e formam a fita dupla. Parece que esse é um momento especial. Nesse momento em que há essa ligação, e daí alguns físicos espíritas que procuram tentar entender um pouquinho esse processo, dizem que aquela ligação das bases nitrogenadas, talvez as pessoas vão buscar lá na memória também, ACTG, né? Adenina, citosina, tiamina, guanina, uracila. No momento em que elas se juntam, parece que cria um conjunto de forças que é dessa primeira união. E daí os espíritos já se aproveitam para fazer a ligação do espírito que está vindo ao corpo. Geralmente, embora seja um processo das leis da natureza, ele tem o auxílio do plano espiritual.
espíritos especializados na tarefa de reencarnação, estão ali junto para ajudar esse processo da ligação do espírito que vai nascer com aquele corpinho que já está começando a se formar naquele momento. Então, desde esse primeiro momento, já começa a ligação do espírito com o corpo novo que vai ter ali. Então, como você tinha perguntado no começo, né? Kardec costuma dividir assim: a alma é aquele espírito que está ligado a um corpo. Então, o espírito, ele é enquanto não tem corpo, a partir do momento que ele está ligado a um corpo, ele é chamado de alma. Então, essa é a transformação dele de espírito para alma, que é esse processo de ligação com o corpo que vai acontecer. E daí, durante ali 8, 9 meses, vai se consolidando até que o espírito esteja totalmente apoderado daquele corpo. É uma distinção mais de natureza didática, né? Mais didática, com certeza. Marcelo, para fechar esse primeiro bloco, né? O espírito escolhe o corpo que ele vai ter? Isso é uma coisa, poderia dizer assim, sim, mas é mais ou menos. O espírito participa da escolha do corpo que ele vai ter. Mas nós, enquanto espíritos que estamos aí na nossa jornada de evolução, não temos condições ainda de fazer essa escolha em todos os seus detalhes. Então, nós somos auxiliados nesse processo de escolha. Quanto mais lucidez a gente tem, mais a gente participa dessa escolha. E daí tem vários, os romances do André Luiz é o espírito que escreve lá pelo Chico Xavier, vão descrever um pouco esse fenômeno da escolha, do projeto de um corpo, mas é muito mais do que a escolha de um corpo esse processo, porque é a escolha de um corpo que vai vir numa determinada família. Então veja que bonito que é essa escolha que a gente faz naquele momento. Então aquela mãe, aquele pai conseguem dar determinada carga genética. Agora, especialmente o homem doa no momento da concepção entre 20 e 100 milhões de espermatozoides, alguns mais, mas vamos dizer uma média, 50 milhões de espermatozoides, são 50 milhões de oportunidades. Naquelas oportunidades, que não tem uma variabilidade tão grande assim, mas que são razoavelmente variáveis, são escolhidos alguns, que vão constituir um corpo que tem a ver com o que aquele espírito precisa. Porque a nossa carga genética vai nos trazer propensão a determinadas doenças, determinadas emoções, propensão a determinadas doenças e emoções que vão ter a ver com as provas que a gente vai viver durante a vida. Então, o espírito participa com mais ou menos intensidade, de acordo com a sua lucidez e com a sua condição naquele momento, da escolha da família na qual ele vai nascer e do corpinho que ele vai usar durante a sua passagem aqui na Terra. E o que faz o espírito durante a gestação, Marcelo? Depois do intervalo, né? A gente já volta, fique conosco, temos muitas perguntas ainda. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Maternidade, um processo físico e espiritual. Ok, estamos de volta. Marcelo, curiosidade, o que o espírito faz durante a gestação, durante esse período todo? Então, ele está lá durante 8, 9 meses, né, unido àquele corpo, 6 meses os que acabam nascendo muito prematuramente, né, muito precocemente, e é de se esperar que ele não fique ali parado, sem fazer nada. Então, a tendência é a seguinte: quando nós estamos no plano espiritual, sem corpo, só em espírito, a gente está atuando, fazendo as coisas normalmente. Quando volta para o plano físico, essa transição também é gradual. À medida que a gente vai se apoderando daquele corpo, que a gente vai tomando conta dele, a união do espírito ao corpo se dá célula a célula. Que a gente pode pensar, não, está ligado lá num ponto no cérebro. Sim, existem lugares de ligação mais intensa, de uma troca mais constante, mas a união do espírito ao corpo se dá a cada célula. Nenhuma célula do nosso corpo não está sob influência de nós, né, de nós espíritos, naquele momento. Então, conforme esse processo vai se tornando cada vez mais aprimorado e profundo, daí ele vai perdendo um pouco a consciência, porque daí ele vai se tornando um ser mais corpóreo. Então, mais no começo da gestação, provavelmente o espírito está mais desperto e ainda com mais consciência do que mais para o final ele vai entrando, os espíritos dizem, numa espécie de sono mesmo, como se ele fosse ficando cada vez com uma consciência mais abafada, até que quando ele está pronto para nascer, ele entra nesse períodozinho curto de dormência. Vai variar muito de espírito para espírito, do seu grau de independência e de evolução, o que ele vai estar fazendo exatamente naquele instante. Mas acho que é digno de nota que ele está consciente
durante o processo e que essa consciência vai se amortizando aos poucos. Logo, tudo aquilo que a gente fala, todos aqueles pensamentos que a gente produz, ele já está sendo influenciado e captando eles. Então, eu sempre recomendo às mulheres que já estão tentando a gravidez, que já naquele momento vão conversando, porque o espírito, mesmo não ligado ao corpinho que ele vai ter e ao corpo dela, por consequência, frequentemente já está ali circundando. E isso vai diminuindo essa influenciabilidade, vai se tornando cada vez mais orgânica e menos espiritual, conforme vai passando e amortizando a consciência do espírito ali. Então ele pode sim interagir no mundo espiritual, principalmente nos primeiros meses, mas depois ele vai ficando cada vez mais ali, juntinho da mãe, mas cada vez mais sonolento. Então vale a pena a mãe e o pai irem trabalhando com ele desde que estão planejando a gestação, lá no comecinho do seu processo de planejamento familiar. Interessante você anotar esse ponto. Nós fizemos uma entrevista há um tempo com a Anabela Sabino e ela tem um trabalho, né? Quem quiser procurar, acesse lá o site avidaemfoco.com.br. Anabela tem um trabalho Gestação à Luz do Afeto, onde ela traz esse conceito, agora numa perspectiva, né, da psicologia, ela como psicóloga que é. Então, Marcelo, curiosidade, começamos com uma célula. E quantas células nós temos hoje no corpo? Às vezes as pessoas renovam essa conta aí, né? Mas parece ser seguro dizer que tem de 70 a 100 trilhões. Eu também, que sem cabelo tenho tudo isso. O cabelo não tem célula, né? Então, o cabelo é só a raiz que tem célula, então não perde nenhuma célula quando cai o cabelo. Então 70 a 100 trilhões de células. Pensa quantas multiplicações acontecem aí nesse meio do caminho. O espírito está ligado uma a uma. Algumas se modificam assim. Por exemplo, células do intestino, em uma semana, às vezes, troca todo o epitélio intestinal. Né? E outras células da pele, né, estão sempre trocando. Aí. Então, 70 a 100 trilhões nesse momento. Mas, ao longo da vida, a gente toma contato com muito mais daí, né? Porque algumas vão perdendo. Circunscrevendo ali ao período da gestação, pode-se afirmar, já que tudo é planejado, tudo é assistido, monitorado por espíritos especializados, né, nessa questão, pode-se afirmar que há gestações que estão fadadas à frustração, ou seja, ao abortamento? Vê que interessante essa questão, né? O processo de gestação é um processo tão complexo, né? A espiritualidade investe tanto, né? Seria possível que algumas gestações... Sim. Algumas gestações não têm chance, desde a concepção, de irem para frente. Kardec perguntou aos espíritos, mas por que? Primeiro pergunta se existe isso mesmo, né? Mas por que isso? É porque imperfeição da matéria. Você vê, o nosso mundo material é tão imperfeito que aquela conjunção pode não funcionar bem. E bate com o que a ciência sabe. Cerca de 1/3 das gestações evoluem para aborto espontâneo. Isso é um dado. A maioria das vezes, mas nossa, eu não conheço tanta gente que sofreu aborto. Não é que a mulher às vezes nem se dá conta, atrasa um pouquinho a menstruação, daí vem a menstruação um pouquinho atrasada, às vezes foi um aborto espontâneo. 1/3, 33% das gestações evoluem para aborto espontâneo. E nesse caso, a maioria absoluta delas tem alguma malformação incompatível com a vida. Não deu certo essa conexão do DNA lá na hora que estava formando, então às vezes fica 2, 3, 4, 5 misturado lá dentro, evolui para aborto, aquilo não vai para frente. Então o aborto espontâneo é uma coisa mais frequente do que a maioria das pessoas imagina ou tem noção que aconteça assim. Ok, e para a gente, nesses minutos finais, né, compreender qual é a utilidade, então, Marcelo, para o espírito encarnar num corpo cuja gestação, cujo processo de formação está fadado aí ao abortamento, à frustração, por assim dizer. São duas questões aí que acho que se somam mesmo, né? Porque tem também gestações que vão a termo, mas duram muito pouco, né? Como é a gestação de um anencéfalo, a gestação de uma criança com uma malformação, tem malformações de Edward, de Patal, que dão perspectiva de alguns meses ou poucos anos de vida, né? E a gente podia pensar assim, mas de que vale isso? Bom, as gestações que estão fadadas a terminar antes do nascimento, essas que vão a aborto espontâneo, seja mais precoce ou mais tardio, ou aquela que só tem alguns minutos de vida, como é o que acontece com a maior parte dos anencéfalos, via de regra, acontece assim para provar um pouco os pais. Os espíritos dizem que faz pouca diferença para o espírito aquela reencarnação que frustra logo depois ali. No Livro dos Espíritos ele diz assim, para os pais essa questão. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, traz para nós uma outra coisa também. Aqueles espíritos que se suicidaram em vidas anteriores, que não valorizaram a vida que tiveram, podem passar por essa frustração
para aprender a dar um pouquinho mais de valor, a reconhecer como é importante a vida ali. Então, André Luiz, avaliando alguns casos, como o caso do Júlio, né, que tinha lá uns abortos e umas gestações que evoluíram para a morte muito precoce, diz assim, não, ele está lá para treinar, porque ele já desperdiçou oportunidades anteriormente e agora ele está usando isso para ganhar mais força e valorizar mais a oportunidade que tem a vida. Então, via de regra, é uma prova para os pais. Aquela frustração, todo aquele sonho, é para a gente crescer espiritualmente, é para a gente aprender com aquilo, extrair lições. Como é todo sofrimento na nossa vida, porque é um sofrimento para o pai. Teve aquele planejamento, conseguiu chegar lá e de repente evoluiu. Eu tive uma amiga, falou há pouco tempo para mim, Marcelo, tão esperado, evoluiu para um aborto espontâneo. Eu falei, olha, é para a gente sair mais forte dessas situações. Procure examinar muito bem o que aconteceu com você durante todo esse período, que lições você pode tirar para que você saia daí uma pessoa melhor. Não se preocupe, não foi, a gente tende a se culpabilizar muito. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não. Via de regra, as gestações que evoluem para abortos espontâneos eram mesmo incompatíveis com a vida e procure extrair as lições daqueles momentos e mesmo daqueles suspiros que você acaba tendo no final, que eles sirvam de fermento, de adubo, para você desenvolver outras virtudes. E quando vier uma gestação que vá a termo, que se concretize lá na frente, você esteja mais capacitada, mais forte, em melhores condições para lidar melhor ainda na próxima. Então, não se esqueça que a misericórdia divina também está aí atendendo esse momento, não há punição. Há preparação para momentos de mais felicidade ainda, num futuro, quiçá, logo ali adiante, daqui a pouco tempo nessa nossa caminhada. Marcelo, muito obrigado pela sua contribuição, pelas respostas importantes que devem contribuir para a reflexão aí de muitas pessoas que passam, né, por esses momentos desafiadores da gestação. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa continua.